Bom dia, caminhantes. Bom domingo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Cartas. Como é que vocês estão aí? Tudo em paz? Como é que tá o domingo na cidade de vocês, no estado de vocês aí? Tá muito frio? Tá uma temperatura gostosa? Vocês vão fazer alguma coisa hoje? Vão pra rua? Ou vão curtir a casa mesmo? Vamos lá, respirem comigo. Seja como for, eu desejo a vocês um domingo abençoado aí, viu? E deixa eu puxar ela pra cá. Vamos trazer um bocadinho de luz pra nós aqui, né? Espero que seja um dia muito feliz aí pra todos vocês e que a gente encontre aqui hoje as respostas que a gente veio buscar, né? Vamos começar então? Deixa eu trazer um tarô aqui. Bom, o fundo do baralho é a carta do eremita. Será que vocês estão como essa pessoa aqui, ó? Subiram aqui, se isolaram e estão ali em busca de uma luz, de uma resposta, né? De alguma coisa. Pode ser. E tem horas que a gente precisa mesmo, viu? Não adianta a gente ficar no meio do barulho, do burburinho, não, porque às vezes é no silêncio que a gente tem aí algumas respostas. Ok, carta do mundo e carta do carro. O que eu senti quando eu vim para cá hoje para tirar as cartas para vocês é que muita gente tá um pouco saturado aí. Gente que chegou nesse vídeo tá muito saturado com o tempo que alguma situação tá levando para ser resolvida, tá? Então, se esse vídeo chegou até você, talvez exista aí uma área da sua vida, um setor, né? E uma situação específica que você já tá cansado de esperar, né? Esperar por um amor, esperar por uma oportunidade, por um trabalho. Alguns é esperar por uma cura sua ou de alguém da sua família. Esperar uma resposta, esperar uma mudança. Mas o que eu vejo aqui hoje é uma energia de espera. E quanto mais o tempo passa, mais surge aquela pergunta silenciosa aí. Será que eu fiquei para trás? Será que só para mim isso não vai vir? Tem tanta gente aí que construiu família, que tem filhos, que está num emprego estável, que já tem um patrimônio, né? Será que só eu fiquei para trás? Então hoje o tarô responde com essas duas cartas muito fortes, que é o mundo e o carro. Num primeiro momento, elas parecem falar só de movimento, de vitória, de conquista, né? Mas tem um detalhe que muitas pessoas aqui não percebem. Essas duas cartas não aparecem para quem deve desistir. Elas aparecem justamente para quem está sendo preparado para algo maior. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é que a espera nem sempre é um atraso na vida da gente. A gente vive num mundo que nos ensina que tudo precisa acontecer para ontem, rápido, né? Se você ainda não conquistou aquilo que você deseja, parece que você está perdendo tempo. Mas a natureza nunca teve pressa, né? Se a gente for olhar a árvore lá, a mangueira, ela não produz frutos porque alguém ficou olhando para ela todos os dias, tipo, vai, cadê minha manga? Bora lá. Não. A semente não rompe a terra porque alguém ficou ansioso antes da hora. Existe um tempo invisível. E é exatamente esse tempo invisível que normalmente produz as maiores transformações. Então, talvez hoje você olhe para a sua vida e pense, não aconteceu nada. Mas será mesmo? Ou será que as mudanças estão acontecendo primeiro dentro de você? Porque a carta do mundo mostra que um ciclo está terminando ou já até acabou. É uma carta que fala de conclusão, mas conclusão não significa apenas receber a recompensa. Significa que você está terminando uma versão antiga sua. Talvez você não seja mais aquela pessoa que aceitava qualquer relacionamento ou qualquer emprego, né, que chegava a judiar da sua saúde de tanto que você fazia coisas que não podia. Talvez agora você esteja aprendendo a dizer não, ou começando a perceber o seu próprio valor, e perceba que isso por si só já é uma vitória. Porque muitas vezes, gente, a bênção não demora. Quem demora é a nossa transformação para conseguir sustentar essa bênção. Sente a diferença? Imagine entregar muito dinheiro para alguém que ainda não aprendeu a administrar. Ele vai botar tudo a perder. Imagine entregar um grande amor para quem ainda acredita que precisa aceitar migalhas. Ou que entenda que o amor está muito ligado à energia de dor.
também não vai funcionar. Imagina entregar sucesso para alguém que ainda depende completamente da aprovação do outro. Você acha que eu estou indo bem? Eu posso fazer isso? Não, você ainda não está pronto para o sucesso, né? Então, nem sempre o problema é o tempo. Às vezes a vida está fortalecendo quem vai receber. O carro fala de responsabilidade. E essa carta é maravilhosa porque desmonta uma ilusão. Muitas pessoas esperam que a vida resolva tudo, mas o carro diz, olha, a vida vai te abrir caminhos, mas quem precisa dirigir esse carro é você. Existe uma diferença enorme entre esperar e permanecer parado. Esperar pode ser uma atitude de confiança. Beleza, você confia no universo e está esperando. Mas você paralisar é desistir antes da hora. O condutor do carro é quem segura as rédeas. Então é você que sabe para onde quer ir, né? Você não pode não controlar tudo, mas você controla pelo menos a direção que esse carro está indo. Talvez hoje você não controle quando aquela oportunidade que você tanto quer vai aparecer, mas controla o conhecimento que você está adquirindo. Você controla a forma como você cuida da sua saúde, controla as suas escolhas, as pessoas que você permite que permaneçam perto de você hoje em dia. De uma certa forma, você controla a sua postura diante da vida. E é isso que o carro está pedindo. Você consegue perceber o quanto você já caminhou até chegar aqui, nesse ponto hoje? Existe uma tendência nossa que é muito humana, né? A gente só olha para aquilo que ainda falta. A gente esquece completamente tudo aquilo que a gente já venceu até chegar até aqui. Então, faça uma pergunta sincera para você mesma hoje. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? 3? 1? Provavelmente não, né? Você amadureceu, você sofreu, chorou, perdeu, mas também recomeçou, aprendeu, criou limites, perdoou algumas pessoas, se afastou de outras. Gente, tudo isso também é caminho. Mas nem todo crescimento produz só os aplausos lá, mas vai produzindo raízes, né? A ansiedade faz parecer que nada acontece. Quando a gente está muito ansioso, a gente olha todos os dias para o relógio da vida. E quem olha para o relógio o tempo inteiro sente que o tempo nunca passa. Outro dia eu vi um memezinho, que é uma pessoa olhando para o céu, assim, né? Falando assim, e aí, senhor? Eu entreguei meu pedido aí, né, agora. Tudo bem, tem só 5 minutos, mas já deu para o senhor dar uma olhadinha? Vai dar para resolver ou não? É mais ou menos isso. A gente olha para o relógio o tempo inteiro e tem a sensação que o tempo nunca passa. Nunca passa, né? Mas pense nas pessoas que você admira. Quantas delas chegaram prontas do jeito que estão hoje? Eu diria que nenhuma. A maioria viveu anos de uma preparação invisível. Anos que ninguém acreditava, que parecia que nada acontecia, até que um dia todo mundo disse, né? Nossa, como que aconteceu rápido? Foi rápido? Não, gente. Foi silencioso. Então existe uma diferença entre demora e preparo, né? Nem toda demora é abandono. Muitas demoras são, na verdade, preparação. E a Carta do Mundo mostra exatamente isso. Você está encerrando um aprendizado e o carro diz, agora você vai ser chamada para viver aquilo que você aprendeu. Mas tem uma condição. Não vai desistir 5 minutos antes da mudança acontecer. Não vai nadar e morrer na praia, pelo amor de Deus, né? Que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Tem gente que planta durante anos e quando chega perto da colheita, abandona a terra. Então, quais são as responsabilidades que essas duas cartas pedem a vocês? A primeira delas é parar de medir a sua vida pelo tempo das outras pessoas. Cada alma possui um ritmo, cada história tem desafios diferentes, né? E a segunda responsabilidade, continua se preparando. Tem um curso para você fazer? Vai lá e faz. Tem uma conversa para ter? Tenha. Tem um hábito que você precisa mudar em você? Muda. Porque o carro recompensa quem participa da própria transformação. E uma terceira responsabilidade aí, fecha os ciclos. O mundo pede encerramentos. Para de carregar culpas antigas, relacionamentos que já até terminaram, sonhos que hoje em dia já não fazem mais sentido dentro daquilo que você busca. Às vezes era uma coisa que você queria muito realizar lá atrás, mas hoje já não faz muito sentido. Não fica carregando aquilo como se fosse uma corrente. Ah, não, mas é um sonho, eu jurei para mim mesmo que eu ia realizar. Tá, mas você pode hoje em dia entender que aquilo já não faz mais sentido. Então deixa esse sonho ir, cria outros. Quanto menos peso você carregar, mais fácil vai ser de você seguir uma viagem. Tá? Confia no processo. Confia, mas sem abandonar a ação. Não é cruzar os braços esperando. É caminhar enquanto o resultado amadurece. E quais são os sinais que a vida costuma dar pra gente? Às vezes a gente espera um grande milagre, mas os sinais costumam ser discretos.
É uma oportunidade inesperada, é uma pessoa que aparece, é uma porta que se fecha. Por quê? Porque outra melhor tá vindo ali pra gente, né? É uma inquietação que não tinha antes. Tudo isso também pode ser resposta, gente. Nem sempre Deus ou o universo aí respondem dizendo sim. Às vezes respondem transformando você, tá? E uma mensagem aí para quem chegou a pensar em desistir. Talvez você tenha aberto esse vídeo porque você estava cansado. Cansado de lutar, de acreditar, de esperar. Mas as cartas de hoje não mostram derrota. Elas mostram movimento, conclusão, uma direção. O mundo está dizendo, você não veio até aqui para voltar atrás. E o carro completa. Agora é hora de você assumir as rédeas da sua própria vida. Não espera sentir total segurança, porque essa coragem, ela quase sempre chega depois do primeiro passo, tá? E para finalizar só essa primeira orientação aqui, porque eu já falei pra caramba, mas hoje eles estão falantes, né? Se você hoje sente que a sua vida tá demorando para florescer, lembra de uma coisa. Existem flores, e quem gosta de plantas vai entender o que eu tô falando. Existem flores que brotam em poucos dias. Mas existem árvores que levam décadas para crescer. Mas justamente essas árvores são as que oferecem as maiores sombras, os frutos mais duradouros, as raízes mais profundas. Talvez você seja uma dessas árvores. Então não vai confundir silêncio com abandono, não, nem demora com fracasso, nem confunda espera com perda, tá? Porque uma das maiores bênçãos da vida, né, ou a maior delas, né, chega quando a gente segura firme aí. Quando ninguém mais enxergava aquilo que estava sendo preparado, a gente enxergou. Então continua caminhando, porque o seu tempo também vai florescer. Eu posso te afirmar isso aí, tá? E não sai daí não, porque tem mais coisa. Eu senti que eu preciso puxar mais coisa aqui. Eu vou deixar essas duas aqui, o mundo e o carro. E a gente vai tirar... Ah, vamos com esse aqui, ó. Tem muito tempo. Gente, esse aqui é o baralho, é o tarô de Osho, tá? Tem muito tempo que eu não trabalho com ele. Uau, 15. Ok, 15. Tempos de mudança. Olha a primeira carta, gente. Tempos de mudança. Uma nova vitalidade, uma nova energia. Reach out, procurar. Os sonhos estão se tornando realidade. Eita, laia. Vamos chegar pra cá, porque 15 cartas é chão, hein, rapaz? É chão. O chakra base. Aqui, sonhos e decisões. Só respire. Não faz mais nada nesse momento. Só respira, toma um fôlego aí, porque você tá se sentindo sozinho. Medos da escuridão. E manifeste. Isso aqui é a carta do mago, gente. Carta do mago. Você tá se recusando a ver alguma coisa que tá na sua cara, mas o seu terceiro olho já tá abertinho aqui. Mude o seu foco. Deixa eu puxar esse aqui mais para trás. Ajuda. Clareza para acreditar. E o chakra sacral. Ok, ok. Bom, gente, esse baralho, apesar dos nomes diferentes do tarô tradicional, cada carta corresponde a um arcano aqui ou uma energia dos naipes, tá? Sempre com um enfoque bacana aí de autoconhecimento. Eu gosto muito e uso ele tão pouco, eu tenho que mudar isso. E o interessante é que esse tarô, ele aprofundou exatamente as mensagens do mundo e do carro. Então, enquanto o tarô tradicional mostrou que existe um ciclo terminando e que é hora de você assumir as rédeas da sua própria vida, o Osho explica o que acontece dentro de cada um de vocês durante esse período de espera, tá? Então, bom, a primeira carta é tempos desafiadores aí, tempos de mudança também, né? Claro que a gente entende que a espera realmente cansa e não adianta fingir que não. Tem dias que parece que você está lutando contra a vida inteira, né? Mas reparem na imagem, aqui o homem segura um escudo. Então, você não está derrotado, você continua de pé. Essa carta não fala de derrota, ela fala de resistência. Talvez Deus ou o universo ou a espiritualidade não esteja perguntando quanto tempo você consegue esperar.
talvez esteja perguntando, enquanto você espera, você continua sendo quem você nasceu para ser? Porque qualquer pessoa permanece firme quando tudo está dando certo, né? Aí é tranquilo. E a força aparece justamente quando tudo parece difícil. A carta da nova vitalidade aqui muda um pouco essa energia, mostra que depois de um período de desgaste, uma força nova começa a surgir. Percebe que aqui, vou até levantar para vocês verem, aqui é aquela flauta, né? Cada buraquinho que você sopra sai um som, e aqui são as cores do arco-íris. O arco-íris sempre fala de algo muito bom que vem depois de uma fase de tempestade, né? Então, depois desse período de desgaste, uma força nova começa a surgir. É como alguém que passou muito tempo só sobrevivendo, e deve ser o seu caso, e de repente começa novamente a sentir vontade de viver. Talvez você esteja exatamente nesse ponto e ainda nem percebeu. Mas algumas coisas que antes pesavam tanto, já nem pesam tanto mais. Você começa a ter novas ideias, novos interesses, novos sonhos, e é a vida dizendo, olha, ainda não terminou, não, né? Então aqui está dizendo, estenda a mão. Às vezes a gente espera uma resposta sozinho e a gente acha que pedir ajuda demonstra fraqueza, mas não, demonstra inteligência. Talvez a oportunidade que você tanto espera esteja escondida dentro de uma conversa, de um curso, de uma amizade, de alguém que inclusive já passou pelo mesmo caminho que você está passando hoje e vai poder te trazer uma clareza. Então esperar não significa se isolar, tá? Depois a carta dos sonhos que vão se realizar aí, né? Mas é uma carta que traz um alerta também. Sonhos realizados normalmente parecem impossíveis até eles começarem a acontecer. Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que várias pequenas peças já até estavam sendo colocadas no lugar como um grande quebra-cabeça, só que a gente não enxergava. Então, se hoje você sente que nada acontece, lembra, talvez os bastidores da sua vida estejam sendo organizados já há bastante tempo e você ainda não tinha se dado conta. Aqui, a carta do chakra base conversa muito com a carta do carro, porque fala de segurança. Casa, trabalho, dinheiro, estabilidade. Não adianta querer colher grandes resultados se a sua base ainda está frágil. Talvez esse período de espera esteja justamente fortalecendo a sua estrutura, porque aquilo que dura precisa de boas fundações, né? Aqui a gente está falando de sonhos e decisões, porque todos nós sonhamos, mas poucos decidem. Existe uma diferença enorme entre desejar uma vida diferente e assumir a responsabilidade de construí-la. Talvez você esteja esperando um sinal, e o sinal seja justamente esse vídeo que chegou para você. E aí a vida tá te perguntando, você já decidiu de verdade? É isso mesmo que você quer? Se é, bora correr atrás, toma as rédeas aí. Mas também veio, só respira. A gente vive tentando resolver tudo imediatamente, né? Outro dia, eu estava ao lado de um dos meus filhos e tô escutando um trem assim falando rápido. Aí eu olhei para eles, eles estavam ouvindo um áudio no WhatsApp na velocidade 2. E aí eu falei, você jura que você tá entendendo o que está sendo falado? Ele, aham. Falei, mas por que você tá ouvindo desse jeito? É alguma coisa chata? Não, é uma mensagem de um amigo meu. Falei, caramba, ouve o que seu amigo tá dizendo. Não, eu consigo ouvir desse jeito. Então, essa juventude, inclusive, de hoje, tá nessa pressa. Porque a vida cobra resultado. O trabalho que você tá cobra resultado. A gente tá sempre na pressa de que as coisas resolvam. E nisso a gente tá vivendo sempre na ansiedade, vivendo aquilo que ainda vai chegar e esquecendo de viver o hoje. Então, respirar não significa não tomar as decisões importantes enquanto o medo tá gritando dentro de você. Porque quem decide desesperado costuma escolher qualquer caminho só para aliviar a ansiedade. A ansiedade que a gente acabou de falar. Aí depois vai perceber que aquele não era o melhor caminho. Eu sei que muitos de vocês estão se sentindo sozinhos aqui, porque às vezes é possível que a gente esteja cercado de pessoas e ainda assim sentir solidão. E essa carta lembra que muitas vezes a espera nos faz acreditar que a gente foi esquecido. Mas solidão não significa abandono. Às vezes ela é o espaço onde a gente descobre a nossa própria força. Aqui a gente tem os seus medos mais profundos. Essa carta não está falando da realidade, fala dos seus medos. E também existe uma diferença enorme. Quantas vezes a gente sofre por coisas, gente, que nunca aconteceram? A nossa mente vai criando cenários, às vezes até catástrofes, né? Fracassos, rejeições. Enquanto isso, a vida continua oferecendo possibilidades e a gente vibrando naquela energia do medo.
Então, nem tudo aquilo que você tem medo está destinado a acontecer. A carta da manifestação lembra que o pensamento sozinho não transforma a vida da gente. Manifestar é alinhar a intenção, a nossa emoção e a nossa atitude. Não basta só desejar, tem que agir. Nem que seja um pequeno passo todo dia. E aqui eu vejo que vocês estão se recusando a ver. Às vezes a resposta já até chegou, gente. Mas ela veio diferente daquilo que vocês imaginavam. Aí vocês vão e rejeitam. A gente queria uma porta, a vida abriu uma janela. A gente queria um emprego, apareceu uma sociedade. A gente queria um relacionamento, apareceu primeiro um tempo de cura. Será que você também, que está desse lado aí, não está deixando de enxergar oportunidades porque elas não vieram na embalagem, digamos assim, que você estava esperando, né? Então, muda o seu foco. Aquilo para onde você olha, cresce dentro de você. Se todos os dias você só alimenta o que te falta, a sua sensação de escassez vai aumentar. Mas quando você começa a perceber o que você já conquistou, a sua energia muda. Então, mudar o foco não é negar o problema, é não permitir que eles sejam a única coisa que os seus olhos enxergam, né? E por mais que você esteja se sentindo sem esperança aqui, ó, essa carta traz uma das maiores ilusões da mente, né? Aqui fala sem ajuda e sem esperança. Ela faz parecer que não tem saída, mas olha a imagem. Tem dois caminhos diferentes, inclusive. Só que a pessoa que tá aqui, que pode ser você nesse momento, não tá vendo isso. Então, quantas vezes você já viveu uma situação em que você pensou, ixi, isso não tem solução? E meses depois você percebeu que tinha sim. A esperança costuma voltar antes das respostas, tá? Aqui veio clareza de crença. Em que verdade você escolhe acreditar? A que a sua vida acabou ou que ela está sendo reconstruída? Que a sua espera foi um desperdício ou que ela foi um período de preparação para algo melhor que ainda vai chegar? Porque as nossas crenças influenciam profundamente a forma como a gente vê tudo, como a gente caminha, inclusive, tá? Então, nenhuma dessas cartas fala de fracasso. Elas falam de desafios, ok? Medos, ansiedade, solidão, mudança de perspectiva, mas de fortalecimento de base e depois, finalmente, a realização dos seus sonhos. Então, gente, isso mostra que a espera, a tal espera que a gente está falando desde o início, não é um vazio, ela é um processo de transformação. Algumas flores desabrocham em poucos dias, é aquilo que a gente falou. Outras passam meses fortalecendo as raízes antes de aparecer na superfície. Se você está vivendo esse tempo de silêncio aí, não conclua que nada está acontecendo. O chakra aqui está dizendo, calma, está tudo sendo preparado. Se você está vivendo esse tempo de silêncio, não conclua que nada está rolando nos bastidores, não. Talvez seja justamente agora que a vida esteja preparando você para sustentar aquilo que você pediu. Lembra que lá no início da leitura a gente falou, às vezes você dá dinheiro, dá um patrimônio imenso, a pessoa não sabe administrar, perde. Dá um relacionamento e a pessoa... Não, aliás, a pessoa pede um relacionamento, você precisava passar por um processo de cura. A pessoa queria um emprego, você deu uma sociedade, ela não enxergou que aquela parceria podia ser uma coisa autônoma, bem mais bacana. Então, abra os olhos e veja os sinais aí, tá bom? E são esses recados que as cartas queriam trazer hoje e falar com você diretamente. Se isso ressoou dentro da sua vida, eu adoraria que você colocasse isso nos comentários, interagisse com a gente. Mas antes de sair, eu te peço que curta o vídeo, para que o YouTube entenda que essa mensagem trouxe alguma coisa interessante e que por isso vale a pena eles distribuírem para outras pessoas que talvez nem estejam no canal hoje. Mas essa mensagem vai chegar, essa pessoa vai abrir. Então é a sua forma de ajudar também, porque aí você curte o vídeo, o YouTube entrega e isso ajuda outras tantas pessoas. E é uma roda que vai seguindo, né? Mas se quiser voltar amanhã, mais uma semana começando, eu vou ter um imenso prazer de te receber aqui. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA.